análise de uma carga pontiforme. Ok, peguei uma carguinha, vou colocar que ela seja positiva, tá? Deixa eu ver se ele consegue corrigir. Corrige? Não corrigiu. Corrige. Boa. Vamos lá, ó. Seguinte, para uma carguinha pontiforme, a gente sabe desenhar as linhas de campo? Sim, eu vou desenhar essas linhas, ó, cheias, tá? Então, uma saindo, uma saindo, uma saindo, uma saindo. E tem mais um monte, né? Vou colocar mais 4 só, já tá ótimo. Como que é a palavrinha aqui que eu falei pra gente guardar? Que as linhas de campo são o quê? São radiais, né? São como linhas de raio. Beleza. E eu vou fazer agora as equipotenciais. Vou fazer em vermelho, tá? Então, ó, com 2 quadradinhos em relação à minha esferinha ali, ó, minha carguinha. Então, isso aqui é uma equipotencial. Tem mais? Tem. Isso aqui, ó, agora foi 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, agora é só a gente fechar esse círculo aqui. Vai virar um ovo, mas não é um ovo não, é um círculo, tá? Ovo equipotencial, não, é superfície. Nesse caso é um círculo. Muito bem. Agora, aqui a gente tem algumas das conclusões. Ó. Então, as linhas pontilhadas são as equipotenciais. E as linhas cheias são as linhas de campo, né? Linhas de campo, linhas de força, dá na mesma. Muito bem. Uma informação e uma das mais importantes, que as linhas de força, as linhas de campo, são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Pode escrever isso. As linhas de campo são sempre perpendiculares às equipotenciais. Beleza? Tranquilo? Então, as linhas de campo são sempre perpendiculares às equipotenciais. E por que eu já passei isso? Ó, depois tem mais análise? Tem. Só que eu vou vir aqui do ladinho, ó, vou fazer um paralelo. Análise. Como que eu coloquei aqui? Da carga pontiforme, foi isso? Foi. Então, análise de placas paralelas e planas, né? Placas planas e paralelas, que a gente demonstrou na aula passada, né? Mas agora a gente vai fazer um pouquinho mais. Então vamos, ó. Eu tenho duas placas. Cada uma agora tem ali a sua quantidade de carga, né? Vou colocar que essa aqui tem a sua carga lá positiva e essa aqui tem a sua carga negativa. Por ter cargas, cada uma tem o seu potencial. Então essa aqui eu vou chamar de VA, essa aqui eu vou chamar de VB, né? Olha só agora, vamos lá. A gente aprendeu já, mas vou redesenhar. Como que é o campo dentro dessas placas aí? É dentro porque fora não tem, né? A gente fez a demonstração. O campo vai do mais para o menos, não é? E é um campo, o que? Uniforme. O que é ser uniforme? Ele não depende da distância. O campo não depende da distância. Pronto, então aqui ó, são as linhas de campo elétrico. Só que daí agora, ó, isso aqui você aprendeu. Agora eu vou te perguntar. E as equipotenciais? Como que desenha aí? E as equipotenciais? Como que desenha aí? Se você escreveu o que eu pedi, você sabe já, né? O que eu falei para você escrever? Que as equipotenciais são o quê? Perpendiculares às linhas de força, né? As linhas de campo. Então, para ser perpendicular aqui, ó, são linhas da seguinte forma. Isso aqui é uma equipotencial. Isso aqui é uma equipotencial. Isso aqui é uma equipotencial. E existem várias, ó. Tem que ser o quê? Tem que ser perpendicular. Aí o pessoal que tem toque já fica, professor, mas por que você colocou uma pertinho da outra?
Porque assim, esse exercício ele é campeão de dúvida. Eu nunca vi tanto que nem esse exercício. Tem um exercício, se eu não me engano, ele é da Federal. Ele é da Federal ou é da UEL, um das duas. Que ele fala de superfície equipotencial. Aí ele coloca assim, ó, bem linda a frase. Do jeito que você olhar pro desenho e falar, nossa, que boa essa frase, vou marcar. Onde, para uma carga pontiforme, né, as equipotenciais são concêntricas. Aí você fala assim, pô, concêntrica tem o mesmo centro, né? Quem que é o centro? Aí a carga, verdade, são concêntricas, né? Bem óbvio isso, só olhar pro desenho. Beleza, então são concêntricas. E são igualmente espaçadas. Vou repetir. Então, as superfícies equipotenciais geradas por uma carga pontiforme são concêntricas, né, com a carga no centro, e são igualmente espaçadas. Olha, fica assim, é igual, né? Se é igual, beleza, vou marcar. Aí marca e se lascou, errou. Mas por que errou? Porque não é igualmente espaçadas. Você tem infinitas superfícies, né? Que nem eu desenhei, você tem toque, você achou ruim. Mas, você tem uma equipotencial vermelha, você pode ter uma aqui, depois? Pode. Isso aqui é uma equipotencial, ó. Mas a distância entre essas duas equipotenciais é igual à distância entre essas duas? É óbvio que não. E não precisa ser. Existem infinitas linhas equipotenciais. E é por isso que eu vim aqui e eu coloquei, né? Você tem isso aqui é uma equipotencial, isso aqui também, mas eu tenho um monte, são infinitas equipotenciais ali, tá? Então você pode colocar mais longe, mais perto, do lado, do outro, não é igualmente espaçada, porque existem infinitas, beleza? Então não é igualmente espaçadas. Então cada linha verdezinha dessa pontilhada é uma equipotencial. Então olha só, eu vou colocar, mas eu vou apagar, tá? Porque eu tenho um Ctrl Z aqui, fica mais fácil, não precisa fazer não. Se uma carguinha positiva faz isso aqui, ó. Vai lá, sem número, sem nada, só o desenho. Trabalho é positivo ou negativo? Positivo. Por quê? Porque ela foi a favor da tendência. Qual que é a tendência? Uma carga positiva quer ir a favor do campo, não é? Ela foi a favor do campo? Foi. Ela saiu, repelida pelo mais, atraída pelo menos. Então, esse trabalho aqui é positivo. Posso fazer mais um? Vai lá. Uma carga positiva faz isso. Ela pode fazer isso? Pode. Sozinha não. Alguém vai ter que jogar ela, né? Então, esse aqui, ela foi contra a tendência natural. Então, esse aqui é um trabalho que negativo. Sem número, com certeza negativo. E esse bendito aqui, pera lá. E esse bendito aqui? Positivo ou negativo? Zero. Por que é zero? Porque foi em uma equipotencial. Qualquer trabalho, qualquer deslocamento feito em uma equipotencial, a resposta é zero. Mais uma, vai lá, para você pensar, bem pensadinho. E esse trabalho aqui é quanto? Qual a diferença? Né? Tem que ser essa a sua resposta. É zero também. Por que é zero? Porque não depende do que eu fiz, depende de onde eu saí, aonde eu cheguei. Não é? Então aqui eu mantive o mesmo potencial do início até o fim. Então o trabalho é zero também. Mais um, só para ver se pegou o jeito. Vai lá. Vermelho, Eu saí desse aqui, carga positiva, tá? Eu fiz isso aqui, Trabalho positivo, negativo ou zero? Vai. Trabalho é? Trabalho é? Tanana. Positivo. Por que é positivo? Porque ela foi a favor da tendência. É claro que teve que ter alguém ali fazendo aquela curva, mas não interessa. O trabalho da força elétrica depende do começo e depende do fim, só, mais nada. Né? Então, do começo até o fim, ela saiu de uma zona de maior potencial, que está mais perto do mais, para uma zona de menor potencial. Foi na tendência? Foi na tendência, beleza? Então, se o desenho vier muito esquisito, faz em linha reta, do início até o fim e acabou. Não precisa levar em conta a trajetória não, porque não depende da trajetória, beleza? Se você quiser anotar, isso é uma boa. O trabalho da força elétrica não depende da trajetória, né? Que isso já está escrito em algum momento do seu caderno. Então, o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Beleza? Então, só coloca os ângulozinhos aqui, só para você lembrar que o ângulo é 90 graus. Fechou? Beleza? Aqui eu vou fazer uma demonstraçãozinha legal. Depois a gente continua analisando algumas outras situações. Se eu pegar uma carguinha aquizinho, Então, aí deixa eu só colocar. Eu vou
fazer um deslocamento entre as duas placas, tá? Então, da placa de maior potencial para a placa de menor potencial. Eu comentei, eu vou comentar de novo e eu vou reforçar a ideia nos circuitos, tá? Quando a gente fala diferença de potencial, é essa condição, que seja diferentes. Aí, geralmente, a gente coloca assim, ó, geralmente não, sempre. A placa com mais potencial é a positiva. A placa com menos potencial é a negativa. Aí você fala assim, sério que você falou isso? Eu falei, é sério, porque eu falei mais potencial e menos potencial. Não falei que ela é necessariamente positiva ou necessariamente negativa. Você pode ter assim, ó, uma mais 220, uma mais 110. No desenho, essa aqui é mais, essa aqui é menos. Tá? Você pode ter uma mais 110, a outra zero. No desenho, essa é mais, essa é menos. É necessário que sejam diferentes. A que tem mais potencial é a positiva e a que tem menos potencial é a negativa. Bem, não é tão óbvio assim, não. Ok, então assim, ó. Professor, você ouviu eu falando? Ouvi, não, cadê? Professor, nem falei nada. Falou, sim, eu ouvi. Ó, vamos calcular o trabalho, né? O trabalho para levar a carguinha de A até B, aqui na elétrica a gente acabou de calcular, né? Como que a gente calcula? É a carga vezes o U que existe entre A e B, ok? Só que o trabalho a gente também sabe calcular lá da mecânica, né? Então agora, desprezando efeitos gravitacionais, né? Que assim, é bem plausível desconsiderar, porque geralmente a massa é muito pequenininha, da ordem de 10 a menos 30, 10 a menos 29. Aí isso vezes 10 dá 10 a menos 28, né? Putz, 10 a menos, olha o tanto de zero que vai ter, né? Então assim, desprezando efeitos gravitacionais, pessoal do PAS 3, isso é meio que obrigatório, tá? Porque daí ele não vai misturar com mecânica, porque daí só cai elétrica e dá problema se cair uma conta de mecânica na prova. Então, se você tiver que, sei lá, vou ter que desenhar as forças, aí aparece um plano inclinado, não vai fazer, não vai cair, tá? Pode ficar tranquilo. Então, o trabalho de A até B, a gente também aprendeu, que é o quê? É a força que fez esse deslocamento vezes o deslocamento, né? Como é a única força atuante, ela é a resultante. Como ela é resultante, não tem cosseno, tá? Então, não vou nem colocar o cosseno. Trabalho de A até B é igual a trabalho de A até B? Sim ou não? Então, vou igualar as coisas, ó. Q vezes U de A até B é igual a força vezes a distância. Só que se você lembrar, a gente tem uma relação de força com campo, não tem? Qual que era? O campo é a força dividido pela carga. Então, se eu precisar da força, ó, é só isolar ela. Vou fazer isso. Então, a carga vezes a DDP, ela vai ser igual à força, que é o campo, vezes a carga, isso aqui vezes a distância. O que eu posso cortar? A carga. E bem-vinda à equação mais... Uma palavra boa aqui, peraí. A equação mais importante. Cabe importante aqui? Acho que é mais importante. A equação que liga tudo. Vai, equação Dark. Pronto, equação Dark. Então, ó, a DDP de U até B, ela é o campo vezes a distância. Olha bem para ela e entende o que ela está te dizendo. Eu não vou falar que é Edu, tá? Essa equação, porque daí o aluno já escreve, é a equação do Edu. Então, E igual a D vezes U. Não, não. Tá? Entende o conceito aí. Então, o que você tem? Ó, uma DDP, que é o U, faz aparecer o quê? Faz aparecer o campo, tá aqui, né? Mas aí para você ter a DDP, tem que ter a distância entre os dois pontos, né? Então, ó, você tem a DDP a partir da distância em dois pontos, em duas placas, fazendo aparecer o campo elétrico. Só que quando você tem o campo elétrico, você faz aparecer o quê? Você faz aparecer uma força. Quando você faz aparecer uma força, o que faz o quê? Gera um trabalho, gera um gás de energia, gera um movimento, que gera uma distância percorrida, né? A distância percorrida para uma carga, famosa corrente elétrica. Então, saindo do U, chegando no I. Mas depois eu faço esse resuminho, uma sequência bem legal aí, tá? Mas tá aí, ó. Então, a DDP gera o campo elétrico. Uma diferença de potencial gera o campo elétrico. E o campo é do jeito que a gente aprendeu. Ele vai do maior potencial para o menor potencial. Tá? O campo elétrico ele vai do maior potencial para o menor potencial. Não é necessário que seja mais e menos. É do maior potencial para o menor potencial. Beleza? Deve ter ficado bem alto aí no ouvido. Bem alto não, né? Bem forte. Isso. Usa a ondulatória.
Muito bom. Então tá aí, análise da placa plana e paralela. Beleza, 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 beleza.